Senhoras e senhores, bom dia. Sua atenção, por favor. Solicitamos a todos que desliguem seus aparelhos celulares ou os mantenham no modo silencioso. Bem-vindos à sessão extraordinária de entrega do Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União e da Medalha de 50 anos de Serviço Público. Neste momento, adentram ao plenário os excelentíssimos senhores ministros, membros do Tribunal de Contas da União. Adentram o plenário Suas Excelências, o senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, o procurador-geral Júlio Marcelo de Oliveira, representando o Ministério Público junto ao tribunal. A saudação está na sequência. Bem-vindo a todos. A hora prevista declara aberta essa sessão extraordinária. Estão presentes o ministro Alto, Alencar Rodrigues, Benjamin Zimmerler, Haroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge, José Múcio e Bruno Dantas. Os ministros substituto Augusto Sherman, Marcos Benquerer, o Ed de Oliveira e o representante do Ministério Público, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira. Presentes os membros do Ministério Público, junto ao tribunal, o subprocurador Lucas Rocha Furtado, subprocuradora-geral Cristina Machado, procuradores Marinos Mar Sico e Sérgio Caribé. Registro ainda a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor ministro emérito Ubiratã Aguiar. Está aqui o ministro Ubiratã Aguiar. Ministro Carlos Átila. Lincoln Magalhães da Rocha e subprocurador-geral emérito Sebastião Afonso. Senhor Ann Peters, embaixador da Holanda no Brasil, agradecemos também a sua presença. Excelentíssimo senhor ministro da AGU, Luiz Inácio Adams, ministro do STJ, Félix Fischer, comandante do Exército, general Enzo Martins, Manuel Ribeiro Filho, secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, representando o governador Jacques Wagner, ministro emérito Sepúlveda, pertence do STF, Weber Magalhães, vice-presidente da CBF,
Elvio Ferreira, subsecretário da Secretaria da Fazenda do GDF. Peço escusas se alguma das autoridades não foram citadas e saúdo, portanto, todos os demais autoridades civis e militares, familiares e amigos dos agraciados, senhoras e senhores. Finalidade desta sessão. Esta sessão extraordinária foi convocada para a entrega do Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União às seguintes personalidades escolhidas pelo Conselho do Grande Colar: Arthur Ávila Cordeiro de Melo, Cleonice Berardinelli, Fábio de Sales Meireles, João Baldo Ribeiro, in memoriam, e Lúcia Viladino Braga. Nesta oportunidade, o Tribunal também entregará ao ministro emérito Valmir Campelo a medalha de 50 anos de serviço público, que lhe foi concedida pela Presidenta da República por meio da portaria número 3.190, de 4 de outubro de 2013, do Ministro do Estado de Justiça. Convido os excelentíssimos senhores ministros Walton Alencar Rodrigues e o nosso ministro mais jovem, Bruno Dantas, a receberem e acompanharem os homenageados a esta sala das sessões, agraciados com o Grande Colar. Convido os presentes a se posicionarem para o canto do Hino Nacional Brasileiro, interpretado pelo Coral dos Servidores do Tribunal de Contas da União. Pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
cantado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao cerimonial que proceda à leitura do histórico do Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União. O Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, instituído em 2003, tem por objetivo condecorar personalidades nacionais ou estrangeiras que, por seus méritos excepcionais ou por relevante contribuição ao controle externo, tenham se tornado merecedoras de especial distinção. A insígnia do Grande Colar é confeccionada pela Casa da Moeda do Brasil, em prata com aplicação de banho de ouro e constituída por uma estrela de 5 braços, esmaltados em verde e amarelo, assentada sobre raios dourados em forma de resplendor. No centro, no lado anverso, há um círculo esmaltado azul com o símbolo do tribunal e a legenda Tribunal de Contas da União, 7 de novembro de 1890. No lado reverso, há um círculo dourado com as armas da República. O desenho do Grande Colar é de autoria de Marcelo Augusto Cardoso dos Santos, servidor desta Corte de Contas. A comprovação do agraciamento dá-se mediante diploma confeccionado em papel especial pela Casa da Moeda do Brasil e expedido pelo chanceler da insígnia, o presidente do Tribunal de Contas da União. A escolha dos agraciados é feita anualmente em sessão especial pelo Conselho do Grande Colar, composto pelo presidente, pelo vice-presidente e pelos ministros titulares do TCU. Solicito ao senhor secretário das sessões que proceda à chamada dos homenageados. Para receber o Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, convidamos Dr. Arthur Ávila Cordeiro de Melo, neste ato representado por sua mãe, Lenir Letieri. Arthur Ávila Cordeiro de Melo, matemático brasileiro, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Com dezenas de artigos científicos publicados,
Arthur Ávila é considerado um prodígio desde a adolescência. Entre seus prêmios estão o Prêmio Salem, o Prêmio EMS e o Prix Jacques Herbrand. Em 2014, tornou-se o primeiro cientista latino-americano a receber a medalha Fields, considerada o Nobel da Matemática. Atualmente é diretor de pesquisa no Centre National de la Recherche Scientifique, em Paris, França. Cleonice Berardinelli, neste ato representada pelo jornalista Gilberto Amaral. Cleonice Ceroa da Mota Berardinelli, graduada em Letras Neolatinas pela Universidade de São Paulo e doutora em Letras Clássicas e Vernáculas, é especialista em literatura portuguesa, com grande conhecimento em obras de Camões e Fernando Pessoa. Cleonice Berardinelli é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e acadêmica da Academia de Letras de Lisboa. Em 16 de dezembro de 2009, foi eleita para ocupar a cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras. Fábio de Sales Meireles. Fábio de Sales Meireles, formado em Ciências Jurídicas e Sociais, seu currículo inclui funções representativas, cargos públicos, atividades políticas e missões no exterior. Em especial, destaca-se como um dos maiores líderes rurais dos últimos 50 anos. Recebeu inúmeras condecorações, comendas e títulos, entre eles o de doutor honoris causa da Università Internazionale Studiorum Superiorum Prodeu, de Nova York. Exerce atualmente a presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. João Ubaldo Ribeiro, in memoriam, neste ato representado por sua filha, Emília Ribeiro. João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro, escritor, jornalista e roteirista brasileiro, formado em Direito e membro da Academia Brasileira de Letras. Foi ganhador do Prêmio Camões em 2008, maior prêmio para autores de língua portuguesa. Algumas de suas obras foram adaptadas para a televisão, como Sargento Getúlio e O Santo que Não Acreditava em Deus. Este último foi adaptado em parceria com Cacá Diegues para o cinema no roteiro de Deus é Brasileiro. Reconhecido internacionalmente, em especial na Alemanha, foi detentor da cátedra de Poetik Dozentur, docente em poesia da Universidade de Tübingen. Desde julho de 2014, não está mais fisicamente entre nós,
mas permanece vivo no coração do povo brasileiro por meio de suas obras literárias, matérias jornalísticas, contos, obras infantis e romances. Doutora Lúcia Viladino Braga. Lúcia Viladino Braga, PhD em Neurociências, referência mundial em tratamentos de reabilitação, formada em música e com dupla habilitação em psicologia. Combinou experiências na área de reabilitação por meio da música e da afeição familiar, rendendo números expressivos de sucesso em tratamentos. Em 1999, tornou-se doutora honoris causa pela Universidade de Reims-Champagne-Ardenne, título concedido apenas uma vez a cada 50 anos. Plena de mérito e reconhecimento, tornou-se a diretora executiva da Rede Sara no Brasil. Concedo a palavra a este ilustre pernambucano, grande figura humana, que saudará em nome de todos os agraciados, em nome do tribunal, José Múcio Monteiro Filho. Excelentíssimo senhor presidente Augusto Nardes, demais ministros desse tribunal, membro do Ministério Público junto ao TCU, meus queridos e ilustres homenageados, os seus representantes, autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente eu registro os meus parabéns à presidência dessa casa pela primorosa organização desse evento, e agradeço pela oportunidade a mim oferecida de fazer a saudação aos ilustres homenageados. Tomo tal tarefa como júbilo, mas sei que, na verdade, trata-se de um imenso desafio cortejar quem, por si só, já o fez e demonstrou. Dispensaria maiores apresentações, pois apenas a citação de seus nomes seria uma condição suficiente para serem venerados. O Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, criado em 2003 por iniciativa, concepção e proposta de outro merecedor de todas as nossas homenageadas, hoje o presidente, que era presidente à época, o ministro Valmir Campelo, é uma insígnia que procura condecorar a pessoa que, por seus méritos ou por relevante contribuição à sociedade brasileira, tornaram-se merecedores especial desta distinção por parte desse órgão de controle externo. Hoje, estamos prestando uma singela deferência a personalidades que se destacaram por seus feitos pessoais, com contribuição efetiva em áreas aparentemente bem diferentes, que vão da matemática dos sistemas dinâmicos, o Dr. Arthur Ávila, a literatura brasileira, a doutora Cleonice Berardinelli, passando pelo desenvolvimento agropecuário, Fábio Meirelles, pela neurociência reabilitadora, doutora Lúcia Viladino, e chegando à fina e habilidosa escrita enraizada em tradições brasileiras, o nosso querido e saudoso João Baldo. A ponte que une esses notáveis brasileiros e o TCU é a pragmática contribuição para o avanço da sociedade brasileira nas mais distintas áreas. Assim como o lema do tribunal é fiscalização a serviço da sociedade, os dos nossos
agraciados poderia ser bem resumido em ciência, empreendedorismo e literatura a serviço da sociedade brasileira. Portanto, correndo o risco de pecar por falta ou por excesso, uma vez que, para as personalidades aqui agraciadas, toda deferência é pouca, e por mais que se fale, ainda há o que se dizer, passo a apresentar os nossos homenageados. O jovem matemático carioca Arthur Ávila Cordeiro de Mello recebeu no dia 12 de agosto deste ano a medalha Fields, considerado o equivalente ao Prêmio Nobel da Matemática. A medalha Fields é concedida a cada 4 anos no Congresso Internacional de Matemáticos, que esse ano foi realizado na Coreia do Sul. Nascido, criado e educado próximo às belas praias da cidade do Rio de Janeiro, mas com a raiz paterna na área rural do Amazonas, Arthur Ávila representa essa miríade de cenários brasileiros, capazes de gerar grandes gênios entre toda sorte de adversidade. É a primeira vez que um brasileiro conquista o prêmio, sendo relevante destacar que a sua vida de estudante foi toda trilhada no Brasil. Além da formação no ensino fundamental e médio nos tradicionais colégios cariocas, Santo Agostinho e São Bento, Arthur Ávila graduou-se em matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez mestrado e doutorado, também nessa nobre área das ciências duras, como é chamada, no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Quem já tinha o privilégio e o prazer de conviver com o Dr. Arthur não ficou surpreso, pois ele havia vencido outros prêmios, tais como a medalha de bronze na Olimpíada de Matemática em 1992 a de ouro nas edições de 93, 94 e 95. Foi prata na Olimpíada Cone Sul de 94, ouro na Ibero-Americana, Cone Sul e Internacional em 95. Recebeu o Prêmio Salem em 2006. Ganhou o Prêmio da Sociedade Matemática Europeia em 2008. Venceu o Grand Prix Jacques Herbrand da Academia de Ciências da França em 2009 e ganhou o Prêmio Michel Brun em 2011. Estando hoje à frente da direção de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, atua também como pesquisador associado naquela que é a sua casa, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, unidade de ensino e pesquisa qualificada como organização social na esfera do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa parceria França-Brasil, que começou nos anos de 1970, com matemáticos franceses conduzindo pesquisas no INPA, nos presenteia agora com um brasileiro de mente intuitiva, capaz de simplificar as mais profundas complicações do mundo da matemática, para quem poderíamos colocar a alcunha de que aquele que acalma o caos. A sociedade brasileira deve registrar, é provedora de mentes brilhantes como a de Arthur Ávila. Devemos sempre reconhecer o talento e o esforço individual do nosso jovem matemático. Porém, saibamos também dar crédito ao longo do trabalho da construção do INPA, como Centro de Excelência de Matemática Mundial, nos últimos 62 anos, uma instituição aberta que se destaca por fazer contatos, acordos e interações científicas com organizações afins no exterior, tudo com base na meritocracia. Quebrando o mito do cientista isolado e circunscrito em seu laboratório, o Dr. Arthur galgou o ápice da matemática, sempre trabalhando em colaboração com seus pares e mostrando, pois, que é regra e não exceção o trabalho em grupo dos nossos jovens matemáticos. O Brasil nunca teve um ganhador de tão destacado prêmio, apesar de figurar entre as maiores economias do planeta. Isso deve servir como estímulo para que os nossos jovens se esforcem cada vez mais para serem os melhores em suas áreas de escolha e levarem a ciência brasileira ao merecido alto nível. A todos os cientistas brasileiros, o feito de Arthur Ávila serve como incentivo à maior conscientização dos seus valores no cenário mundial. Ao governo e às empresas é indicativo para que acreditem no investimento em ciência e tecnologia como fonte segura de gerar ótimos resultados. Refiro-me ao Dr. Arthur Ávila, aqui representado pelos seus pais, o senhor Raimundo Nonato Cordeiro de Mello e a senhora Leli Lettieri. Parabéns, doutor Arthur.
A carioca professora livre docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cleonice Berardinelli, é graduada em Letras Neolatinas pela USP e especialista naquele que poderíamos chamar dos maiores escritores da língua portuguesa, a quarta mais falada do mundo, Luís de Camões e Fernando Pessoa. Cleonice Berardinelli, que ocupa a cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras, desenvolve um verdadeiro trabalho de construção da ligação cultural entre Brasil e Portugal. Porém, por pouco, essa construtora de pontes literárias não envereda pelos caminhos do nosso jovem matemático, anteriormente citado, Arthur. Como já amava a matemática, Cleonice Berardinelli, em razão da paixão pela estética dos viadutos, quase decide ser engenheira. Por sorte dos lusófilos, ela seguiu a paixão do seu pai, um oficial do Exército, e de sua mãe, uma dona de casa, e se tornou uma das maiores especialistas do mundo em literatura portuguesa. Estando perto de completar muito bem vividos 100 anos, Cleonice Berardinelli já formou gerações e mais gerações de professores e intelectuais, sendo que somente na Academia Brasileira de Letras convive com 4 imortais, que no passado foram seus alunos. Sendo exemplo para as novas gerações de escritores, Dona Cleo, como gosta, continua até hoje lecionando. Com isso, a maior lusitanista brasileira nos faz lembrar que as modernidades e as contemporaneidades, que nos dias de hoje envolvem, muitas vezes embriagam e entorpecem os jovens professores, não deve nunca se desvincular da base literária da literatura portuguesa, de Camões, Pessoa, Bocage, Dom Giz, Gil Vicente, Saramago, só para citar alguns. Sua contribuição é uma atualização contínua da literatura portuguesa, sem sair dos seus legados básicos autorais. É um presente que a professora Cleonice Berardinelli nos dá. E para quem não tem o privilégio de assistir às suas aulas, ou ainda que tenha, queira mais, Dona Cleo nos fornece as obras Cantigas de Trovadores Medievais em Português Moderno, Estudos Camonianos, Estudo da Literatura Portuguesa, os melhores poemas de Bocages, Falas e Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo. A insígnia que hoje oferecemos, juntando-se às inúmeras já recebidas, só para lembrar 2, a de doutor honoris causa da Universidade de Lisboa e a Gran Cruz da Ordem de Santiago da Espada, concedida pelo governo de Portugal e recebida pelas mãos do primeiro-ministro, José Sócrates, no Real Gabinete Português de Leitura. É nosso singelo sinal de agradecimento à professora Cleonice, por nos lembrar que o nosso ofício pode ser tecnicamente bem feito, mas nunca deve abandonar os alicerces da língua e da literatura portuguesa, para não correr o risco de se tornar pernóstico e tecnicista, mas sim ser simples e belo como o trabalho da nossa homenageada. Dona Cleonice Berardinelli, aqui representada pelo jornalista Gilberto Amaral, é a nossa homenageada. Natural do interior de São Paulo, da cidade de Cajuru, Fábio Meirelles é produtor rural e criador de gado bovino e de cavalos, ou seja, está entre aqueles empreendedores que no dia a dia se arrisca no competitivo e essencial ramo do agronegócio, para que todos nós tenhamos nossas mesas abastecidas. Somente por isso, o empresário brasileiro do setor agropecuário devia ser homenageado a cada dia em que passamos, sem enfrentar qualquer perigo de racionamento, pois se temos segurança alimentar, não os esqueçamos, é porque algum produtor rural transpôs o risco do agronegócio. Fábio Meirelles teve seu currículo iniciado com formação acadêmica em ciências jurídicas e sociais e com atuação pioneira junto ao setor agropecuário em 1948, na antiga Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo, a Faresp. Sob tal federação, relembro aqui que, em razão da crise mundial do café de 1929, a década de 1930 foi palco das primeiras conversações e movimentos de pecuaristas e produtores rurais paulistas, que se mobilizaram para organizar um sistema representativo do setor, culminando com a concepção da primeira estrutura associativa rural paulista, a então Faresp, precursora da atual Federação da Agricultura do Estado de São Paulo.
Fábio Meirelles seguiu engrandecendo seu perfil com a assunção de funções representativas de cargos públicos e de atividades políticas e empresariais, das quais cito, somente para destacar algumas, as seguintes: presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo e do Instituto do Café do Estado de São Paulo e deputado federal pelo Estado de São Paulo. Atua nas instâncias superiores da FAESP, do Senar, do CNA, do SEBRAE e, mais recentemente, foi escolhido como presidente da Feira Internacional Tecnologia Agrícola em Ação, AgriShow, principal evento do agronegócio na América Latina. Para termos uma breve noção da importância do nobre homenageado para o setor agrícola brasileiro, destaco que a FAESP, pela firme atuação do seu presidente Fábio Meirelles, engendrou as discussões que contribuíram decisivamente para o estabelecimento de um setor agropecuário brasileiro moderno e adequado à realidade nacional, bem como a criação do Senar e do sistema FAESP-Senar-Sindicatos, que vem procurando conciliar os interesses e as necessidades dos produtores, trabalhadores rurais e de seus familiares na defesa do setor primário. Tais ações beneficiaram todo o setor agropecuário brasileiro, pois a visão de Fábio Meirelles, transcendendo os limites do Estado de São Paulo, sempre foi pela integração nacional. Fábio Meirelles é um dos mais representativos líderes do setor agropecuário brasileiro dos últimos 50 anos. Se hoje esse setor conta com 5,2 milhões de estabelecimentos e é responsável por 33% dos empregos, 36% das exportações, 27% do PIB, responde diretamente pelo saldo positivo da balança comercial brasileira, com exportações de 72 bilhões e importações de 12 bilhões e saldo de 60 bilhões. Devemos isso a homens de coragem e que se arriscam. Entre eles, um dos mais representativos, com certeza, está o nosso homenageado Fábio Meirelles. Meus amigos, permitam-lhe apresentar-lhes a doutora Lúcia Viladino, musicista e neurocientista, doutora honoris causa da Universidade de Reims-Champagne-Ardenne, na França, que pelo tipo de serviço que vem prestando ao Brasil e ao mundo, poderia ser chamada de a harmonizadora. Lúcia Viladino está à frente como diretor executivo da Rede Sara de Hospitais, entidade de serviço social autônomo, que é o melhor exemplo de que o Estado deve se responsabilizar por prover à sociedade de serviços essenciais, como a saúde. Porém, também é seu dever deixar que a gestão seja feita por profissionais dedicados e gabaritados, os quais não precisam estar necessariamente à sua órbita de jurisdição direta, porquanto necessitam de flexibilidade para prestar serviço de excelência. Sobre isso, os números da Rede Sara falam por si. 1,5 milhão de pacientes, 5.583 municípios atendidos, 5.216 empregados, 20 milhões de atividades realizadas e 98,3% de satisfação de seus usuários. Ao orientar, conduzir, incentivar os seus pacientes na árdua tarefa de procurar superação para politraumatismo e os mais diversos problemas do aparelho locomotor, a doutora Lúcia deu continuidade ao trabalho do pioneiro Campos da Paz, de forma louvável e competente. A extensa lista de pacientes acolhidos, tratados e satisfeitos pela Rede Sara, que vai de notável figura, como Fernando Torres, Jorge Amado, Milô Fernandes, Darcy Ribeiro, Herbert Viana, até os menos notáveis e ilustres anônimos, pertencente a todas as classes sociais brasileiras. Mostra que o trabalho dessa brasileira é o que há de melhor na nossa sociedade em matéria de reabilitação física. A Rede Sara é admirada no mundo todo, atende ricos e pobres. Com mais de 65 publicações científicas, a Rede Sara, sob a administração da doutora Lúcia, une ciência, música, afeto e força de desejo para trazer de volta aos que se viram privados de suas básicas funções locomotoras o prazer de dar alguns passos, soletrar pequenas frases e manusear simples objetos. Com isso, ela acolhe pessoas nas suas 11 unidades, entram como pacientes e saem como seus amigos. Lúcia Viladino mostra dedicação e competência profissional e ainda
como afetuosa esposa, mãe de 3 filhos e avó. Serve como exemplo para as mulheres que almejam a bem-sucedida carreira profissional, sem abrir mão do importante e substituível papel que a elas é reservado no ambiente familiar. Com isso, ela mostra que é possível, sim, ser uma servidora no mais largo sentido que se possa expressar, que se dedica por mais de 14 horas ao seu trabalho, tratar todo e qualquer paciente como parceiro e amigo, não abrir mão do convívio familiar e ainda desenvolver o árduo trabalho de pesquisa nas áreas de neuropsicologia, nos campos da afetividade, comprovou a importância das relações afetivas na reabilitação de crianças com lesões cerebrais. Letramento, constatou que o aprendizado e a reabilitação ativam novas áreas cerebrais. E memória, embora as perdas cognitivas sejam ligadas à velhice, demonstrou que o estresse da meia-idade prejudica a memória. Amor à música, à ciência, ao trabalho, à família e ao próximo. Eis o que me parece ser o segredo do sucesso da nossa homenageada, a doutora Lúcia Viladino Braga. O Brasil, a Bahia e especialmente a ilha de Taparica ainda choram pela partida do nosso professor, jornalista, cronista e escritor João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro. Romancista que soube como nenhum outro temperar a história, culturas e costumes do Nordeste brasileiro. Ele que ocupou a cadeira de número 34 da Academia Brasileira de Letras, nos deixou um vasto acervo que passeia com enorme domínio e leveza praticamente por todo o mosaico literário, pois nas suas obras nada parece faltar. Há ensaios, novelas, contos, biografias, crônicas, antologia, pesquisa histórica, histórias infantis, poesia, comédias e etc. Nascido em Taparica, viveu em Sergipe, passando períodos em Lisboa, Califórnia, Berlim, no Rio de Janeiro, e por um bom tempo esteve fixado na tranquila ilha da Baía de Todos os Santos, Itaparica. A comunidade de Itaparica, que convivia com a simplicidade, a amizade e os gestos fagueiros do modesto auto-intitulado contador de história, poderia até não desconfiar que estava diante de um ícone da literatura brasileira. Mas ali, papeando com os insulares nas praças e mesas de bares, estava nada menos do que um bacharel em Direito, mestre de Administração Pública e Ciência Política, professor da Escola de Administração e da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia e da Escola de Administração da Universidade Católica de Salvador, jornalista, repórter, redator, chefe de reportagem e colunista do Jornal da Bahia, colunista, editorialista e editor-chefe da Tribuna da Bahia, colunista do jornal Frankfurt Rundschau, da Alemanha, colaborador de diversos jornais e revistas no país e no exterior, entre os quais os já citados, o Die Zeit na Alemanha, The Times Suplement na Inglaterra, o Jornal em Portugal, o Jornal das Letras em Portugal, Folha de São Paulo, o Globo, Estado de São Paulo, A Tarde e muitos outros. Iniciou sua formação literária ainda nos primeiros anos de colégio, quando foi incentivado pelo seu pai, Manuel Ribeiro, a ler o Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardo, Shakespeare, Homero, Miguel de Cervantes, Machado de Assis e José de Alencar. Trabalhando na imprensa, pôde escrever seus livros de ficção e construir uma carreira que o consagrou como romancista, cronista, jornalista e tradutor. Autor das obras Sargento Getúlio, O Sorriso do Argato e Viva o Povo Brasileiro, foi ganhador da maior premiação literária para autores de língua portuguesa, o Prêmio Camões. João Baldo Ribeiro fez da sua palavra sua vida literária. A exemplo desta emblemática frase: a arte é uma forma de conhecimento. Na prática, vemos isso. Ou melhor, fazemos essa leitura em um dos seus mais festejados romances, o Viva o Povo Brasileiro. Marco da sua vasta obra, Viva o Povo Brasileiro é um daqueles livros obrigatórios nos currículos estudantis de qualquer nível, bem como leitura de cunho sociopolítico de inexorável valia para o Brasil de hoje. Pois além de ser um dos mais importantes volumes da literatura brasileira, é um romance sobre a construção da nossa sociedade.
Nele, João Ubaldo explicita realidades que até hoje são omitidas em nosso país. Esse verdadeiro compêndio aborda mais de 3 séculos da história do Brasil. Descreve beleza, riquezas culturais, principalmente a do recôncavo baiano, e também expõe questões que, infelizmente, lidamos nessa corte no exercício do controle externo sobre a gestão da coisa pública, tais como as mentiras, a negação de origem, injustiça, usurpação de bem público para a formação de riquezas privadas e corrupção. A posse de João Ubaldo na Academia Brasileira de Letras, na cadeira que pertenceu a Carlos Castelo Branco, parece ter seguido um processo lógico e natural. Nosso saudoso agraciado, a exemplo de seu antecessor na academia, fez do jornalismo literatura de grande valor, a usar a linguagem clara, despojada e elegante na sua labuta diária dos mais diversos periódicos, onde impingia sua praxe ensaísticas em artigo, que ao final eram ensaios e reflexões críticas sobre a realidade brasileira. E por falar em Carlos Castelo Branco, eu não posso deixar de mencionar sua saudosa esposa, extraordinária figura, que fez história e deixou amigos nessa casa, a ministra e presidente Eve Lordélio Castelo Branco. Estamos agradecidos a João Ubaldo por ele ter resolvido compartilhar conosco a sua sabedoria, ideias, pensamentos, visões e críticas. Conhecer a sua obra é conhecer o Brasil e a natureza do povo brasileiro. Raros são os João Ubaldos. Ele se foi, mas vamos nos deleitando com a sua leitura, seus escritos, e sem ao menos precisemos nos sentir velhos, dando razão a uma das suas mais extraordinárias frases, escrita quando já sentia a velhice. Já estou chegando, ou já cheguei à altura da vida em que tudo que era bom era no meu tempo. Falar de figuras como João Ubaldo é correr o risco de falar e ainda assim ter dito muito pouco. Assim, subo nos ombros de outro gigante das letras, Antônio Olinto, escritor, crítico e literário, diplomata e também membro da academia, para externar em suas palavras a essência do nosso homenageado. Abre aspas. No fundo, chego a João Ubaldo a criação de um país e de um povo, país dele e povo dele, mas também país que existe fora das palavras e povo que ri, fora e dentro das palavras. As duas realidades, a real, que envolve o caminho de cada brasileiro, e a realidade não menos real, mas com outras vestiduras, mesclam-se na obra de João Ubaldo de tal maneira que ele acaba promovendo uma invenção do Brasil e uma invenção de cada um de nós. Esse é o João Ubaldo Ribeiro, aqui representado por sua filha Emília Reuters Ribeiro. Assim, senhoras e senhores, o Tribunal de Contas da União faz essas homenagens aos distintos brasileiros e brasileiras, que são exemplo para todos os cidadãos do Brasil e do mundo, otorgando o grande colar do mérito, notável inspiração do nosso querido amigo, ministro e ex-presidente desta casa, Valmir Campelo, que será homenageado em seguida, e prestamos essa homenagem aos senhores. A todos pela atenção, meu muito obrigado. Agradeço ao eminente ministro José Múcio pela sua fala. Em nome da casa, concedo agora a palavra ao excelentíssimo senhor Fábio de Sales Meirelles para falar em nome dos homenageados. Permita-me, senhor presidente, um pouco antes do oficial usar da palavra. Primeiro, para afirmar-lhe que meu saudoso tataravô, comendador do Vaticano, Dom Manuel Pereira, afirmava nos seus escritos que a humildade era o ponto alto da alma do ser humano. Praticar a humildade era crescer perante a Deus, nosso Criador. Afirmo com a convicção dele e dos meus ideais, que a humildade que me toca
presente a uma solenidade de tantos méritos, de tantos valores, serve, senhor presidente, para afirmar e ratificar perante a Vossa Excelência de que humilde sou e dentro da humildade que possuo de família, espero expressar-me de acordo com os ideais que sempre aprendi daqueles mais ilustres como nós. Entre aqueles, essa corte e essa pessoa que é Vossa Excelência, que tão bem representa o Tribunal de Contas da União. Dentro do protocolo, eu permito saudar o excelentíssimo ministro presidente Augusto Nardes, o excelentíssimo ministro vice-presidente Haroldo Cedras, o excelentíssimo senhores ministros Raimundo Carreiro, Benjamin Zingler, José Jorge, José Múcio Monteiro Filho, aonde eu agradeço as suas palavras e a gentileza das suas expressões quando saudou com mérito os nossos colegas que recebem o prêmio de hoje. Ana Reis, Bruno Dantas, André Luiz de Carvalho, Augusto Sherman, Velho de Oliveira, Marcos Bem-Querer. E agora o excelentíssimo senhor procurador, Júlio Marcelo, aos distintos servidores desta casa e às ilustres personalidades que aqui eu as vejo. Diria, senhor ministro presidente, que poderia o mais simples de todos eles ter a capacidade, na minha visão, de honrar para cumprimentar a todos os nossos convidados. Mais fácil de um velho amigo quando jovem fomos. Ele continua jovem. E eu procuro manter jovem, que é o comandante do Exército, o general Enzo, que eu saudá-lo, saúdo todos os convidados. Nessa casa de Rui Barbosa, um dos últimos pilares intactos dentre as instituições republicanas, ainda dotadas de inquestionável moral, de importância fundamental para o exercício da cidadania e da guarda dos valores constitucionais necessários à preservação do erário público federal. Venho representar, com muitas honras e orgulho, por designação do presidente desta egrégia corte, os meus colegas homenageados, no discurso de saudação e agradecimento pela comenda que hoje recebemos. Tal incumbência, diante do enorme peso de representatividade dos currículos dos homenageados, nesta manhã, já lido e apresentado, o imortal João Ubaldo Ribeiro, a imortal Cleonice Berardinelli, os renomados cientistas e pesquisadores Dr. Arthur Ávila Cordeiro de Melo e da doutora Lúcia Viladino Braga. Confesso, ultrapassa qualquer pretensão já alimentada por esse simples homem do campo, discípulo da Santa Igreja Católica, do nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de portugueses, cidadão do Estado de São Paulo e do Brasil. Inicio a apresentação fazendo a nossa reverência à memória do imortal João Ubaldo Ribeiro, característico representante da Boa Terra, cidadão da ilha de Itaparica, baiano, assim como os estimados ministros Haroldo Cedras e Bruno Dantas. Fascinou o Brasil décadas a fio, o instigante contraste entre sua refinada ironia, elevada cultura e raciocínio apurado, com a vida praiana da bermuda, do chinelo, do dedo de fora e da escrita fácil, eternizada em sua vasta obra Viva o Povo Brasileiro, Sargento Getúlio e o Sorriso do Largato, apenas como exemplos. Outra imortal homenageada nesta manhã, ocupante da 8ª cadeira da nossa ilustre Academia Brasileira de Letras, Cleonice Berardinelli, uma intelectual reconhecida internacionalmente, autora de inúmeros livros e trabalhos acadêmicos dedicados ao estudo da obra de Fernando Pessoa e de Luís de Camões,
professora universitária, com uma vida inteira de serviço prestado à compreensão, preservação e construção do nosso idioma pátrio. Senhoras e senhores, o magistério da língua portuguesa no Brasil foi transformado pela dedicação da ilustre brasileira. Esse egrégio Tribunal de Contas da União, com inegável propriedade, homenageia nesta cerimônia a carreira do jovem matemático brasileiro, Arthur Ávila Cordeiro de Mello. Aos 35 anos, esse notável brasileiro, pesquisador, professor e doutor distinto docente do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, orgulha nosso país com seus trabalhos em teoria de sistema dinâmico. O doutor Arthur Ávila Cordeiro de Mello foi o primeiro matemático latino-americano a receber a medalha Fields, considerado o prêmio Nobel da Matemática Aplicada. A derradeira homenageada, a doutora Lúcia Viladino Braga, desperta o mais genuíno orgulho do nosso país. A mais conceituada aluna do professor Campos da Paz, educadora, doutora em neuropsicologia e neurociências, lidera a rede de reabilitação Sara Kubitschek. Essa ilustre gaúcha dedicou sua vida inteira a tratar os brasileiros que padecem de doenças e traumas que comprometem a capacidade locomotora. Uma carreira inteira voltada à pesquisa. E, acima de tudo, para uma aplicação social, com um altruísmo humanista incomparável. Orgulha nosso país e serve de referência para o restante do mundo. No que se refere a esse agricultor, liderança da agropecuária paulista e brasileira, cabe-nos destacar que toda a trajetória de vida foi pautada numa filosofia: defender a permanência do homem no campo. Continente brasileiro, como dizia D. João VI em 1808, era um continente aonde tinha uma agricultura e um poder de força econômica e social, para inigualavelmente ser a força de equilíbrio aos interesses dos povos, inclusive dessa nação. O que fiz, além de defender seus interesses, foi contribuir para que os homens e mulheres, na área rural, tivessem por todas as formas o acesso à educação, desde a alfabetização, como as mais modernas técnicas e formação profissional, permitindo com isso o aumento da capacidade de produção de alimentos para atender o abastecimento da população brasileira, com seus 203 milhões de habitantes. Posso afirmar, senhor presidente, assegurar na realidade, que hoje a produção com produtividade, qualidade e com o avanço da técnica que alcançou o homem e a mulher do campo, no estado de São Paulo, é um exemplo de segurança, de solidez e confiança no destino do homem brasileiro, tanto na sua sustentação como no seu desenvolvimento, não apenas técnico, mas mentalizando a capacidade de desenvolver os interesses da América Latina. Senhor presidente e senhores ministros, a escolha de um agricultor, um pesquisador, uma cientista, 2 literatos, para ser agraciado com o grande colar do mérito no Tribunal de Contas da União, evidencia o olhar multidisciplinar com o qual esta Corte de Contas analisa nossa sociedade. Rendo-me a minha homenagem por ver um processo forte e disciplinar de um Tribunal de Contas, mas o espírito democrático e a solidez dos seus ideais, aonde não nega o direito a ser representado por este ou aquele brasileiro que tenha valor ou é reconhecido pelos seus méritos. Representa um reconhecimento por uma das mais elevadas instituições brasileiras, de que o futuro da nossa nação está nas mãos de cada homem e de cada mulher que desenvolve sua atividade, quer cumprir o seu papel com energia, dedicação e em busca do bem comum e da formação de uma coletividade próspera e fraterna. Esta preocupação que transcrevemos
que transcende o universo institucional burocrático desta capital da República, é a prova de que essa Corte está ciente de seu papel fundamental no amadurecimento da nossa democracia. Que o controle não é mais a sua única finalidade, que seu papel hoje encontra-se subdimensionado, que o controle exercido de forma séria e criteriosa é um instrumento que ajuda a desenvolver a cidadania, sem a qual é impossível exercer o nosso patriotismo em sua plenitude. Esse tribunal revelou-se nos últimos anos uma verdadeira trincheira, uma fortaleza, a qual se mantém incólume diante das pressões naturais resultantes da relação entre fiscalizadores e fiscalizados. Em um momento da vida desse país, no qual percebemos um claro distanciamento entre as instituições e os cidadãos, essa Corte faz o trajeto oposto. Vigia a boa aplicação dos recursos públicos federais. Zela não apenas pela economicidade, mas também pela conveniência, pela legalidade, pelo interesse público genuíno e por todos os valores esculpidos na nossa lei maior, a Constituição da República. Por tais motivos, excelências, esta manhã simboliza um momento especial na vida dos horas homenageados. Permita que fale com muita honra pelos homenageados. Com esta comenda de raro prestígio, concedido a apenas 5 brasileiros. O grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União. A um só tempo, uma consideração, uma condecoração e também uma responsabilidade. Afirmo isto, uma vez que esta comenda espelha a expectativa da elevada Corte de Contas acerca da nossa contribuição enquanto cidadãos, cada um em sua respectiva área, para continuar transformando a realidade em busca de um ambiente mais sustentável, justo, igualitário e próspero. Por fim, permito fazer a leitura de uma pequena reflexão do poeta, amigo, o imortal Paulo Bonfim. Não sou poeta, não canto a poesia, mas leio-a. Homem do campo, trago para a cidade o imenso amor à terra. Em nome da terra, que embala meus sonhos e da esperança, que me acompanha pelos caminhos da brasilidade da Rosa dos Ventos. Paulo Bonfim. Com tais considerações, senhor presidente, senhores ministros, agradeço comovidamente, em nome dos meus colegas agraciados, pelo reconhecimento dos esforços individuais, cada um em sua respectiva área de trabalho, no intuito comum de deixarmos um legado, um exemplo de construção de uma nação unida e voltada para o aperfeiçoamento contínuo. Muito obrigado. Cumprimento o presidente Fábio Meirelles pelo seu eloquente discurso, com seus 86 anos, em plena forma, com muita energia para ajudar este país. Portanto, meu caro presidente Fábio Meirelles, o senhor falou com muita propriedade, em nome de todos homenageados pela sua história e pela sua forma de se dedicar à própria vida com dedicação total para o seu segmento e para o Brasil. Destina ainda esta sessão, meu caro ex-procurador Roberto Monteiro Gurgel, que também nos dá a presença aqui, para proceder à entrega da medalha de 50 anos a este ilustre cearense, brasiliense, figura humana
que deixa, com certeza, um rastro de bons trabalhos prestados, exemplos maravilhosos aqui no Tribunal de Contas da União. Portanto, ministro emérito, e eu solicito ao cerimonial que proceda à leitura do histórico da medalha de 50 anos de serviço público. Meu caro mestre de cerimônia. Criada em 1891 pelo Decreto número 51.061, é concedida pelo Presidente da República ao funcionário que completa 50 anos de serviço público sem falta grave. Consiste na principal premiação da administração pública aos funcionários que exerçam atividades por longo tempo no serviço público civil. Representa também o reconhecimento devido pelo país aos que se distinguem em seus serviços. A medalha visa a destacar o devotamento ao serviço público, o qual deve servir de exemplo e inspiração. Convido o ministro Valmir Campelo a receber a medalha de 50 anos de serviço público. Antônio Valmir Campelo Bezerra, natural de Crateús, estado do Ceará, e brasiliense de coração, bacharel em comunicação social pela Universidade de Brasília, administrador público, com vasta experiência. Destacou-se, entre outros cargos, como administrador regional de Braslândia, do Gama e de Taguatinga, deputado federal constituinte e senador da República. Foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União em 1997, havendo exercido sua presidência nos anos de 2003 e 2004. É o instituidor do Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União. Atualmente exerce a vice-presidência de governo do Banco do Brasil. Concedo a palavra ao nosso eminente colega, ex-ministro, ministro emérito, grande cearense, grande brasilense, Valmir Campelo. Acho que essa água está limpa. Já estava aí. Posso tomar daqui? Obrigado. Excelentíssimo senhor,
presidente do Tribunal de Contas da União, eminente ministro Augusto Nardes, excelentíssimos senhores ministros aqui presentes, senhor procurador-geral no exercício, senhores membros do Ministério Público, meus colegas do Tribunal de Contas da União, meus colegas do Banco do Brasil. Queria cumprimentar aqui o meu presidente da Academia de Letras de Brasília, do qual eu pertenço também com muita honra, o meu amigo José Carlos Gentili, senhores confrades aqui, meus companheiros da Academia, autoridades presentes, eminentes ministros eméritos, meus colegas ministros eméritos, minhas senhoras e meus senhores, minha família. É com indispensável emoção que retorno hoje ao Tribunal de Contas da União para receber a medalha-prêmio instituído pelo Decreto 51.061, em reconhecimento pelos 50 anos de relevante serviço prestado à administração pública, completados no ano passado, um pouco antes da minha aposentadoria no exercício do honroso cargo de ministro desta Casa. Sejam minhas primeiras palavras iniciais de sincero agradecimento em meu nome e em nome de meus familiares por este momento de júbilo incontido que a Corte de Contas nos proporciona com a outorga da prestigiosa insígnia. Ao ministro Augusto Nardes, que organizou esta homenagem e proferiu palavras incentivadoras, como meu querido amigo José Múcio, ministro José Múcio, generosas e amáveis a meu respeito, a nossa gratidão e expressão de relevo. Amigos fraternos, de cujo convívio recolhi valiosas lições que carregarei comigo para sempre. O nosso muito obrigado também aos demais colegas da magistratura, aos membros do Ministério Público, aos dirigentes e servidores do TCU. E em especial agradecimento aos estimadíssimos integrantes do meu gabinete, que todos foram fundamentais no cotidiano, indispensável no apoio técnico e administrativo que sempre recebi para vencer tantos desafios aqui enfrentados. Agradeço igualmente aos amigos que comparecem a essa solenidade, são muitos, e que nos deixam honrados com a presença aqui, incluídas naturalmente as autoridades que aqui estão. Nós que conhecemos o cotidiano do tribunal, bem sabemos que ao lado de instantes tensos e difíceis aqui vividos, há também os momentos festivos e felizes, de doce encanto e de alegria intensa, quando os corações se adornam de contagiante euforia. Aqui e agora, nesta sessão, vivo um desses instantes de absoluto contentamento em que me assaltaram sentimentos de imensa satisfação. Penso ser possível descrever a emoção que domina, principalmente aos senhores homenageados, senhores e senhoras homenageados. Meus caríssimos, na vida há algumas ocasiões que jamais perdem a singularidade. A celebração de hoje se destaca nesse rol de situações especiais. Sinto-me altamente distinguido e neste momento ficará na minha memória como um dos maiores acontecimentos da minha vida. É que a medalha-prêmio pelos 50 anos de relevante serviço prestado à administração pública é plena de significado. Graciliano Ramos ensinou que a palavra não foi feita para brilhar, como ouro falso, mas para dizer. Então aqui estou para dizer. Dizer pouco, mas dizer o que acho que deva ser dito numa ocasião tão especial para mim, que, a rigor, as palavras aqui proferidas, de tão genuínas e necessárias, deveriam ser escritas nas águas e nos ventos, de modo a chegar ao mais longe possível. Devo confessar que tenho dificuldade em comentar sobre as razões que me proporcionaram tamanha honraria.
Não imagino, mas imagino que o objetivo da outorga seja, na verdade, exaltar a atuação de tantos agentes públicos que, ao longo da vida, se dedicaram a defender o interesse coletivo, adotando em suas práticas cotidianas o conceito do bem comum e do benefício geral, que é imprescindível existir em qualquer sociedade. Refiro-me, sobretudo, aos servidores que estão sempre à disposição da coletividade para o bom atendimento de suas necessidades, atuando dentro dos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, impessoalidade e eficiência, conforme orienta o artigo 37 da Carta Magna, que tive a honra de ajudar a escrever. Daí a relevância da medalha-prêmio com a qual fui distinguido, que representa o reconhecimento público de que as instituições não são feitas por sua infraestrutura. Na realidade, são erguidas essencialmente pelas pessoas que constroem a sua história, ao liderarem seu processo de desenvolvimento, digna de ser imitada nas ações, importando lembrar a propósito que as palavras até convêm, mas os exemplos é que se arrastam. Desse modo, divido com todos os agentes públicos do Brasil esse relevante troféu, mas sem disfarçar o meu orgulho e contentamento em integrar tão restrita e prestigiosa galeria, ao lado de expoentes de nossa sociedade, como também ministro da Corte de Contas Marcos Vilaça, que no ano de 2009 experimentou a mesma emoção que ora me domina, após viver meio século de servidor público, compreendendo paixões, testado por provações e enlouquecido por fazer. Reparto ainda a imponente Láurea com a minha esposa Marisalva, que mais de 46 anos vem sendo o esteio e viga mestra da minha trajetória, mostrando força em meus tropeços e se orgulhando por meus triunfos, como que o de hoje está sendo celebrado. Quero também que tomem parte da extraordinária insígnia por mim recebido. Meus filhos, Carlos Frederico, Ricardo Sérgio, Luiz Henrique, ao lado das suas respectivas esposas, minhas queridas noras Roberta, Renata e Fernanda, que nos permitiram, com a graça de Deus, poder desfrutar a alegria contagiante e a beleza ímpar das netas Bruna, Isabela, Isadora e dos netos Tiago, Lucas e Luiz e Fernando. Netas e netas, que são como heranças, conforme lembra Raquel de Queiroz, vocês os ganham sem merecer, sem ter feito nada para isso, de repente lhe caem do céu. É como dizem os ingleses, um ato de Deus, sem se passarem as penas do amor, sem os compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. E não se trata de um filho apenas suposto, como um filho adotado. O neto é realmente o sangue do seu sangue, filho de filho, mais filho que o filho mesmo. Sim, tenho certeza de que a vida nos dá os netos para nos compensar de todas as mutilações trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes, que vêm ocupar aquele lugar vazio nostálgico, deixado pelos arroubos juvenis.
Partilho igualmente esta magnífica conquista com meus pais, cuja memória ora reverencio, lembrando as lições e dos exemplos que nos transmitiram. Seus ensinamentos são notados facilmente na modelar formação de 11 filhos, 37 netos, 53 bisnetos, e 13 tataranetos. Em ambos buscamos sempre as nossas referências, as nossas raízes, enfim, a direção para a nossa jornada. Seus justos conselhos e as suas fundadas advertências constituíram o pilar do meu proceder ao longo da vida, não só na condição de cidadão comum, como também na qualidade de homem público, permitindo-me levar como bom termo os mandatos de deputado federal constituinte e senador da República, depois de administrar 3 cidades satélites do Distrito Federal e desempenhar a contento por vários anos diversos cargos públicos nessa importante unidade da Federação. E foi também seguindo os seus inabaláveis princípios éticos, morais e os seus firmes postulados de probidade e de retidão que pude merecer o reconhecimento e a confiança do Congresso Nacional para exercer o honroso cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, para o orgulho de toda a minha família. Orgulho que se acentuou a me tornar em 2003 o primeiro cearense a galgar a dignificante posição de presidente desta casa, após assumir o cargo de ministro em 97, quando já fazia 103 anos que ninguém natural daquele estado havia tomado assento entre os membros da Corte de Contas. E aqui permaneci por venturosos 17 anos, vivendo, sem dúvida, os maiores momentos de minha trajetória profissional. Ao longo de todo esse tempo, procurei dignificar minha atuação ao lado dos meus estimados ministros desta casa, dos ministros substitutos e dos membros do Ministério Público, assim como busquei fazer por merecer o respeito e a consideração por parte dos secretários, dos assessores, diretores e servidores do tribunal, particularmente do meu gabinete. Fomos todos parceiros em ideias e projetos, dividimos angústias e preocupações, repartimos soluções e saídas, contestamos saberes segmentados e rompemos fronteiras cristalizadas, enfim, compartilhamos nossas almas. Fizemos útil e agradável a transposição da nossa vida particular para a realidade brutal e hostil dos assuntos que aqui enfrentamos diariamente, na busca permanente por deliberações permeadas de espírito de justiça. Ou seja, completei 50 anos de vida pública após protagonizar ou testemunhar fatos que se firmaram para sempre na história do tribunal, como a ampliação de suas competências constitucionais e a conscientização da sociedade brasileira acerca da relevância de uma instituição de mais de um século de fecunda existência a serviço do país e do seu povo. Vi que o entusiasmo do TCU atingiu o grau de credibilidade e de respeito que alcançou, como instrumento essencial e insubstituível da grande e complexa máquina do Estado brasileiro, indispensável à consolidação e ao aprimoramento da República e da democracia do nosso país, mercê de sua exemplar missão orientadora e moralizadora da ação do poder público. Conquistou o respeito da nação, graças aos eminentes brasileiros que por esta casa passaram e dos que aqui permanecem, a par do excelente corpo técnico com quem sempre contou, o que lhe valeu a confiança de todos e o lugar de destaque que com justiça ocupa nos quadros da mais alta hierarquia da administração pública do país.
ao longo da sua existência, assumiu postura perante a sociedade brasileira, digna dos nobres objetivos motivadores na sua criação em 1890, tornando-se imprescindível no controle da aplicação dos recursos do erário como guardião dos legítimos interesses da coletividade. Senhoras e senhores, ser homenageado por ter completado meio século de vida pública é muito mais do que ser louvado por 50 anos de simples marcha do tempo. É, sobretudo, obter o reconhecimento por haver sido submetido a duras provas de capacidade para encarar com destemor a missão confiada, pouco importando as adversidades representadas pela magnitude dos problemas que a função impôs. É receber o atestado de que os anos não passam para quem acredita que é possível fazer construir a serviço do bem, de contribuir para a construção de um mundo melhor, com a mesma vontade e dedicação do primeiro ao último dia de trabalho. Para concluir, e por oportuno, lanço aos agentes públicos do país um convite à reflexão sobre a inafastável lição revelada em seus versos memoráveis do genial Luiz Camões, no seu incomparável poema épico Os Lusíadas, e que ora recolho e tomo por alento, porquanto ilustra muito bem as conquistas que valem a pena de verdade, como a que hoje celebramos. Diz Camões: as coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. Faz as pessoas altas e famosas a vida que se perde e que periga, que quando no medo infamo não se rende, então se menos dura, mais se estende. A vista da força conotativa dessa instigante versos de Camões, finalizo atribuindo a homenagem de hoje, talvez ao fato de ter atravessado 50 anos no serviço público, pronto para o trabalho e disposto à fadiga. Parafraseando Antônio Prata, creio poder me contentar com o que há à esquerda do ponto final, uma vez de me agoniar olhando o que existe à direita dele. Muito obrigado. Meus amigos, um momento de emoção mostra que o ministro Valmir Campelo continua no coração de toda esta casa. E esse mês de novembro de 2014, a nossa dupla alegria, além de agradecermos os notáveis brasileiros
com o Grande Colar do Mérito, condecoração instituída para comemorarmos o aniversário dessa casa, que essa semana estamos comemorando 124 anos. Fundada por Rui Barbosa, junto com o Banco do Brasil, são as instituições mais antigas desse país. E reverenciar, agradecer, é um sentimento que dizem que a gratidão é a memória do coração. Ministro Valmir, o senhor foi o que propôs o Grande Colar. E vimos aqui a emoção de tantas pessoas importantes para o país. Nada seria mais justo que também lhe homenagear nesse momento. Por isso, eu senti na mãe do Arthur, a dona Lenira, que está aqui, a mesma emoção. Como também senti na Emília, ou no nosso grande amigo Fábio, no Gilberto Amaral, ou na nossa querida amiga Lúcia, também a mesma emoção. Portanto, é um momento de celebrarmos, de comemorarmos, como estamos chamando, comemora a TCU essa semana. Ontem tivemos aqui um grande evento, está ainda ocorrendo, da OCDE, de uma proposta que começou lá com o ministro Benjamin Zimler, junto com o ministro José Múcio, para buscarmos a cooperação e as boas práticas de governança no mundo atual. Claro que isso é fruto da gestão também do ministro Biratã, que está aqui presente, do Átila, criador do nosso Instituto Cerzedelo Correia, que formou nesses últimos 2 anos mais de 100 mil pessoas para melhorar a gestão no nosso país. Como também a gestão do ministro Alto, como a gestão do ministro Valmir, enfim, todos esses presidentes que fizeram e fazem a história do tribunal. Por isso, estar aqui na presidência, para mim, é uma grande honra entre seres humanos de tanta capacidade intelectual para mostrar caminhos para o Brasil. Aliás, gostaria de dizer a todos que não deixamos a legalidade de fora, fizemos um trabalho fantástico para o Brasil este ano, entregamos uma lista de 6.603 pessoas que não puderam ser candidato porque cometeram ilicitudes, ilegalidades na nação brasileira. Portanto, continuamos fazendo a avaliação da legalidade como uma forma de exemplos para que possamos avançar como nação. Mas vamos mais, meu caro ministro Bruno Dantas, que é o mais jovem que aqui chega, como também chegou o ministro Alto com 36, e ter também 36 anos com a experiência e já com uma bagagem muito grande. E o ministro Zé Múcio, o ministro José Jorge, que daqui a uns dias vai nos deixar, que também vai ter vamos ter o mesmo sentimento que estamos tendo hoje em relação a Valmir Campelo, o ministro Raimundo Carreiro, o ministro Haroldo Cedras, todos procurando contribuir para o aperfeiçoamento do Estado brasileiro. E eu gostaria até de aproveitar, já encaminhando para o encerramento, dizer, meu caro ministro Valmir Campelo, aproveitando outra ideia sua, este ano e ano passado percorremos 24 estados do Brasil, levando o diálogo público, procurando orientar a gestão pública. 40% da nossa força de trabalho já está
destinada para fazer auditorias preventivas. Eu falei da legalidade, mas 40% para mostrar os erros, os gargalos da nação, que precisa de união, especialmente nesse momento. E o diálogo público foi um instrumento muito importante. Foi um prazer, juntamente com todos os ministros, praticamente, percorrer o Brasil. 40 mil pessoas tivemos contato, prefeitos, governadores, gestores desse país que tem 15 milhões de funcionários públicos. Se não tem uma boa formação, uma boa estrutura de treinamento, com certeza a nação não avança. E o tribunal tem focado nisso. Por isso eu queria aproveitar esse momento solene de festa, do prêmio de 50 anos da condecoração para cada um dos senhores e dizer que no dia 17 estaremos fazendo um grande evento para a nação, aproveitar o momento solene, porque é resultado do trabalho de todos os nossos funcionários. Para aqueles que não sabem, fomos escolhidos entre todas as instituições públicas brasileiras, o ano passado, a segunda melhor instituição do país para se trabalhar, e esse ano, a melhor instituição do Brasil. Então, eu queria dar um aplauso a todos os nossos funcionários. E no dia 17, faremos pela primeira vez uma proposta de um pacto pela boa governança, porque hoje temos produtos para entregar para a sociedade, física e cultura, física e saúde, física e segurança, ou seja, mostramos números junto com os tribunais de contas dos estados. Vamos entregar para todos os governadores. Já falei com quase a maioria dos governadores e, além disso, também estamos convidando a presidente da República para entregarmos esse trabalho. Portanto, antes de encerrar, eu gostaria de fazer esse convite para o dia 17, para o Pacto pela Boa Governança. E também anunciar o lançamento, nesta data, do livro digital do Grande Colar do Mérito do TCU, instituído para registrar de forma atualizada a história da comenda do tribunal. A publicação eletrônica contempla, por ano de concessão, a relação dos agraciados. Portanto, os seus nomes, as suas histórias estão neste portal do tribunal, que aqui está, onde, como foi dito pelo nosso amigo Fábio, pelo nosso amigo Valmir Campelo, nós fizemos o trabalho da conformidade, de ver a legalidade dos atos da República, mas também temos que fazer a celebração de figuras importantes que são exemplos para o país. Eu gostaria, minha cara Lúcia, que nós pudéssemos ter o exemplo do SARA em toda a administração pública brasileira. Por isso, a proposta do Pacto pela Boa Governança. Fiquei sabendo ontem, junto com o ministro Benjamin, com o ministro Alto, que a senhora foi convidada por um país árabe, meu caro ministro José Múcio, e a senhora estabeleceria o salário de um país árabe riquíssimo, não vou citar o nome, para implantar o SARA e lhe pagando o salário que a senhora escolhesse. E a senhora preferiu ficar aqui. Por isso nós temos que louvar todos, meu caro Fábio, Emília, dona Lenir e meu caro Gilberto. E aqui está, então, a louvação aos grandes exemplos do Brasil. www.tcu.gov.br, para que todos tenham conhecimento desses grandes brasileiros. Caros amigos e autoridades aqui presentes, finalizo esse dia festivo agradecendo a todos que nos prestigiam com as suas honrosas presenças. Tenho enfatizado, aonde tenho andado pelo Brasil, que o maior capital de uma nação não são as riquezas materiais, que temos tantas, ouro, petróleo, ferro, tantos,
mas a capacidade e a qualidade de sua gente. Portanto, é exatamente essa riqueza que hoje festejamos e condecoramos, para que sirvam de exemplo para o Brasil. E, ministro Valmir, em relação à sua emoção, o nosso presidente Fábio falou da família, da importância. Quando o senhor começou a falar dos netos e de toda a sua família e toda a sua trajetória e as suas raízes, a emoção tomou conta e toma conta de todo o plenário. E é bom quando a gente tem emoção, quando a gente não perde a emoção, quando não perde o sentimento de derramar lágrimas pela família ou pelo seu país. O senhor é um exemplo, como todos, para o nosso Brasil. Muito obrigado. Agradeço a todos que apresentaram com suas presenças essa sessão extraordinária e informo que os homenageados receberão os cumprimentos no Salão Nobre Ministro Alberto Hoffmann, aqui ao lado, e convido a todos para se dirigir para este local, para que possamos abraçá-los. Muito obrigado e está encerrada a sessão. Senhoras e senhores, a equipe de cerimonial os conduzirá ao Salão Nobre Ministro Alberto Hoffmann para os cumprimentos.